Pronto. Começou a gravar. Boa noite a todos. Agradecemos mais uma vez a participação de todos os membros do PRH 48. Estamos iniciando, então, o segundo dia, né, de apresentação de seminários, as atividades parciais dos nossos bolsistas. Hoje teremos 4 bolsistas de graduação e agora a gente inicia, então, com o bolsista Pedro Lucas Soares. Ele já pode compartilhar a tela. Ele é orientado pelo professor Ramiro Brito. Ele é do curso de Engenharia Mecânica e trabalha na área de simulação numérica aplicada e fluxos em meios porosos. Pedro tem 10 minutos para apresentar. Certo. Vou só compartilhar aqui. Sabe, eu estava dando um tchau para você, viu? Você apareceu aí, seja bem-vinda. Oi, querido. Obrigada. Somos 29, estamos... Consigo fechar isso aqui. Tranquilo, Pedro, já está aparecendo aí, viu? Não, é porque para mim aparece uma janelinha. Tá aparecendo aí também? Tá a apresentação, mas está na janela em cima da sua apresentação, pelo menos para mim aqui. Só falta você dar F5 para abrir. Colocar em tela cheia. Vai continuar aparecendo na janela, porque eu não estou vendo. Janelinha. Interessante, não sei por que essa tua janelinha. Eu nunca vi, viu? A primeira vez. Também não. Deixa eu... Só um minuto. Tranquilo, sai e bota aí, Pedro, na calma, Pedro. Fabrício chegou. Boa noite, Fabrício. Eu não estou controlando aqui quem tem. Boa noite, Tonino. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Pronto, eu vou... Deixa eu ver. Eu acho só arrastar ela aqui. Pronto. Porque eu não acho que consegui fechar. Fica assim. Vamos lá. Boa noite, eu sou Pedro Lucas Soares, sou aluno da graduação de Engenharia Mecânica e a minha pesquisa tem como tema Petrofísica Digital aplicada a reservatórios de petróleo. O meu orientador é o professor Ramiro Brito. Então, a minha pesquisa, basicamente, a gente está tratando da operacionalização de ferramentas para análise petrofísica, e nós estamos utilizando esses 2 softwares que são de distribuição livre, que é o OpenFOAM e o PowerFOAM. A partir disso, a gente analisa dados de benchmark, que são modelos de rochas por microtomografia, e a partir desses modelos são calculada a permeabilidade e comparados, né, os resultados com esses modelos, com o paper de benchmark que a gente utiliza. Aqui está o objetivo geral, que seria a operacionalização para o grupo de pesquisa PADEMEC de ferramentas para petrofísica digital e alguns objetivos específicos, né, que vai desde o estudo de engenharia de petróleo, propriedade das rochas, até a utilização, né, de ferramentas de visualização científica, como o ParaView, e operação com programas de simulação computacional, de escoamento. Então, conhecer as propriedades petrofísicas de rochas é de extrema importância para conhecer como é que vai se dar o escoamento naquele meio, né? Então, a simulação computacional ela tem um grande destaque para a previsão desse desempenho, que é voltado, né, para reservatórios de petróleo e também para sistemas de energia geotérmica. Então, a gente sabe que a determinação experimental dessas propriedades elas são complexas e caras, e então a alternativa para isso seria a simulação computacional nesses meios, que no nosso caso são reservatórios. O projeto ele é executado apenas com imagens tomográficas que são publicamente disponíveis, e também nele é realizado na implementação de um sistema que determina a permeabilidade absoluta, usando o software PowerFOAM, que é baseado no OpenFOAM, que é um programa que implementa o método do Dolomio Sinistro para CFD.
Então, a gente só realiza a conversão dos dados de benchmark caso, é, é, no caso, o Polyphony, a gente não precisa realizar essa conversão dos dados de benchmark, ele já consegue fazer a análise a partir das imagens de tomografia. Pronto, aqui é um modelo mais simples que a gente fez só para realmente familiarizar com o OpenFOAM, como seria o tratamento dele. Na apresentação passada eu mostrei alguns desses modelos também, que são modelos mais simples. Esse aqui é baseado numa curva do cosseno, então essa curva lateral a gente precisava do raio máximo, do raio mínimo e também da variação do cosseno ao longo dessa curva para poder fazer esse modelo. Então, na simulação, a gente aplicou algumas condições de contorno para pressão e para velocidade. Para pressão na base, foi 0,001 Pascal, no topo zero e nas paredes zero gradiente. E para velocidade, foi na base, no topo zero gradiente e nas paredes com condição de não deslizamento. Aqui tem uma tabela comparando. Essa última coluna é a que a gente realizou, e essas outras colunas são retiradas do paper. Esses são os valores das permeabilidades. Então, aqui são alguns modelos de rocha que também são retirados do nosso paper, né, que a gente tem como referência. Esses modelos 1 e 2, todos eles são arenitos, a única diferença é que esses modelos 1 e 2 são... a diferença deles está no tamanho do grão. O modelo 1 e 2 tem aproximadamente 350 microns e o 3 e 4, 450. Isso foi só realmente para visualização. Nós descarregamos, né, o Polyphony através desse link aqui, e ele foi compilado sem problemas no Ubuntu 20.04 em um computador com essas especificações de 16 GB RAM, processador AMD 3500 e com 6 núcleos. Para uma máquina com essas especificações, roda sem problemas amostras com essas dimensões, 450, e cada simulação dura aproximadamente 1 hora. Já para modelos, quando a gente for rodar modelos futuros de até 1000 por 1000 por 1000, a gente vai utilizar o cluster. Pronto, aqui são listados alguns modelos que são disponibilizados, né, pelo Imperial College. Aqui está a fonte, que são basicamente carbonatos e arenitos. E esses dados aqui são os tamanhos das células e o tamanho de cada elemento, nas direções X, Y e Z também. Pronto. Aí, para a gente familiarizar mais, né, com o Polyphony, a gente analisou alguns desses modelos mais simples. E aqui a gente trouxe esse Beria, é um arenito. E aqui a gente pode ver o campo de pressões dele e os vetores de velocidade. E também ele entrega a porosidade efetiva, e como ele simula um fluxo apenas em uma direção, aí ele também nos dá a permeabilidade na direção X. E esse C2 seria uma rocha carbonática também, a gente pode ver o campo de pressões aqui e os vetores de velocidade. A porosidade e a permeabilidade dele também. Aqui eu trouxe um vídeo só, do Tomvit, que também é um programa que a gente usa para visualização desses modelos, como que é dentro dele. Então, qual é o impacto social, então, e relevância, né, para a de energia dessa área de simulação? Então, eu listei aqui dois, né, que seria o barateamento e diminuição do tempo necessário para a obtenção dessas propriedades físicas das rochas, e também o desenvolvimento de novos campos de petróleo, né? A escolha da quantidade e localização de poços produtores e injetores, como também determinação de taxas ótimas de injeção de fluidos, como também dados de perfuração e ativação desses poços, né? E também programação para abandono no campo também pode ter o auxílio da simulação computacional. Aqui está o nosso cronograma. A gente está basicamente aqui na etapa 12, que é a avaliação de desempenho paralelo. As disciplinas a serem cursadas são Introdução à Geoestatística,
métodos matemáticos e dinâmica dos fluidos computacional, que no caso essas duas últimas já estou matriculado agora para o período da pós-graduação. Período passado eu cursei energia e meio ambiente e estou cursando em elementos de geologia e simulação de reservatórios. O projeto ele é desenvolvido dentro do grupo de pesquisa PADEMEC e é primordialmente com base em software de distribuição livre. Eu deixo aqui meu agradecimento à FINEP, à ANP, ao meu professor orientador, professor Ramiro, ao grupo PADEMEC e toda a equipe do PRH. Obrigado, Pedro. Excelente apresentação, dentro do tempo, bem antes de 10 minutos. Gostaria, então, agora de convocar a comissão gestora, os professores membros do PRH 48 que querem fazer pergunta para o Pedro ou fazer algum comentário sobre o trabalho. Alguém quer começar? Eu vi, Sávia, que ela abriu aí a câmera, pode ser que ela queira começar. Eu só quero incitar, viu, Sávia? Um minutinho só. Primeiro, parabenizar Pedro. Pedro, você usou 7 minutos e 50, excelente e objetiva apresentação. Obrigado. E Lucas Raveles vai fazer uma pergunta, viu, Sávia? Só isso. Lucas, prepare que depois de Sávia você vai fazer uma pergunta para Pedro, viu, Lucas? Manda brasa, Lucas. Não, depois de você, Sávia. Você está na frente, né? Mas pode fazer sua pergunta. Eu estou cutucando o Lucas. Não, eu não tenho pergunta, não. Só ia parabenizar o Pedro pela excelente apresentação, viu? Lucas Raveles. Eu não entendo. Manda brasa, Lucas. Meu querido. Pode deixar de meu querido, você trabalha, veja bem, Ramiro é orientador de Pedro e Ramiro está no seu comitê de acompanhamento. E os dois trabalham muito próximo, então pergunta alguma coisa aí a Pedro, vá. Não tenho muito a perguntar a Pedro, não, querido. Então, excelente parabéns trabalho. a Pedro pelo trabalho, veja bem, vocês usam ferramentas parecidas, não é? Deus Pedro, parabéns. aquela simulação com a Berea, tu usou quais as dimensões dela? Só um minuto. Eu coloquei aqui na tabela. Deixa eu apresentar. Só um minuto. Eu não tô conseguindo aqui fechar, mas deixa eu ver aqui. É 400 por 400 por 400 o modelo que a gente tem aqui. Se eu não me engano, de cabeça era um bloquinho de 450 por 450 por 450 células, né? E cada célula com 3 microns aproximadamente. Então deve dar mais ou menos um bloquinho de 1 milímetro e pouco mais de lado. Foi isso mesmo, Ramiro. Eu me lembro quando ele botou 450, 450. Mas estou falando de cabeça, tá? Não vou querer botar a mão no fogo. Eu me lembro desse 450. Mas isso é só. Veja bem, Ramiro, eu só estou provocando o Lucas para conversar com o Pedro, viu? Foi mais nesse sentido. Sim, senhor. Eu acho que eu peguei essa Berea também para simular, só que a gente estava usando rede de poros. Acaba sendo bem mais rápido. Não demora 1 hora, não. Acho que demora uns 10 minutos no máximo. Usando lá o Colab do Google. Esse OpenFOAM é OpenFOAM ou é PoreFOAM o nome da lib que tu tá usando? Não, é mais complicado, né? O programa de simulação, o solver é o OpenFOAM, né? Que na verdade é um sistema, é uma biblioteca, né, em C++, para você desenvolver programas de simulação computacional, principalmente de mecânica dos fluidos. Então, junto com essa biblioteca vem um enorme número de solvers para coisas muito variadas, né? Desde escoamento incompressível, viscoso, laminar, até combustão turbulenta, magneto-hidrodinâmica, o diabo 4. Certo? Então, todos esses solvers são escritos em cima dessa biblioteca. O PoreFOAM é um sistema desenvolvido lá pelo Imperial College, que usa o OpenFOAM como solver, um dos solvers do OpenFOAM, como solver de escoamento interno. Aí está usando o monofásico, né? O PoreFOAM monofásico, que então é monofásico.
navio é Stokes incompressível. Só que o PowerFoam faz muito mais coisa do que isso. É um sistema, na verdade, não é um programa, é um sistema, porque ele tem um programinha que vai pegar a imagem tomográfica e transformar aquilo numa malha do OpenFOAM. Vai automaticamente aplicar as condições de contorno adequadas para a simulação, de acordo com a direção que você quer calcular. Vai dividir o domínio para você possa fazer o processamento em paralelo. Então, ele tem um monte de outras coisinhas, né, que juntas permitem que você faça essa simulação praticamente automaticamente. É muito automatizado, certo? Então, é um sistema cujo solver fundamental é o OpenFOAM, mas ele tem mais que isso, né? Não é só o OpenFOAM. Ah, entendi. Então ele é um programinha, não é tipo... Não é um programinha, é um conjunto de programas, tá certo? É um conjunto de programas escritos com as rotinas do OpenFOAM, a maioria deles. Programas em C++, scripts também embaixo para poder fazer pré-processamento, essas coisas, para automatizar esse sistema. Então é um sisteminha de programas e scripts. É tipo um framework para fazer simulações. O framework é um pouco demais. É uma coisa mais de engenheiro, assim, tá entendendo? Mas para resolver o problema, assim, framework é uma coisa um pouco mais sofisticada, com uma estrutura geral, com uma filosofia geral, né? Não é bem isso, não. Oi? Se quiser, por exemplo, pegar os módulos dele isolado e utilizar, aí eu posso. 100%, perfeitamente. Coisa que eu planejo fazer também mais para frente. A gente está nessa fase ainda muito de familiarizar, né? De se familiarizar com a ferramenta, saber o que é, que compõe, o que é. Mas, em princípio, sim, né? É uma ferramenta de C++, né? O grosso dela é escrito em C++, né? Então, para modificá-la, aí tem que ser em C++. Para modificar esses módulos, né, específicos, tem que ser em C++. Mas só a parte de transformar a imagem tomográfica diretamente na malha de volumes finitos, isso já vale para mim $1 milhão de dólares. Pessoal, já valeu, viu? Já valeu. Exato. A gente vai marcar uma reunião para deixar que é um grupo muito, né, específico nosso, viu, Ramiro? Marcar depois para Perfeitamente. a reunião. Eu, você, o Pedro, o Lucas, o Zé Antônio. Antônio levantou a mão para a gente, que eu acho que está muito claro. Eu acho que é importante que Pedro comece aí, né? O Pedro está na IC e o Lucas está lá no doutorado, né? Os dois. Mas José Antônio Barbosa, por favor, professor José Antônio Barbosa, que está com a mão levantada, por favor. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Tudo bom, Ramiro? Só para assim, né, o Pedro já tem apresentado, a gente já tem visto que tem um préview do plano dele. A ideia é usar essa biblioteca, né, e essas bibliotecas de benchmark que todo mundo usa, como esse Serenito, para, na verdade, testar poder computacional, né? Acho que a ideia é essa, né, Ramiro? Assim, a ideia é melhor. Bom, a gente acredita, né, eu, na minha inocência, acredito que a modelagem baseada na física, entre aspas, mais verdadeira, né, de CFD, ele é mais fiel do que uma modelagem baseada em rede de poros, né? Então a gente espera que tenha resultados mais precisos, apesar desse custo computacional muito grande. Aí começa a piorar também, né? Quando for para um problema multifásico para calcular a permeabilidade relativa, né? Aí o custo computacional vai ficar pior ainda. Porque isso eu rodei no meu desktop. O desktop que eu uso para então, jogar. A ideia é muito acessível. Tá certo? A ideia é ver os limites, né? Por exemplo, usando computação exatamente. paralela, A ideia, etc. na verdade, é melhorar a eficiência, tá certo? Por exemplo, dar uma ideia só aqui. Ó. O solver que ele usa, o solver de Navier-Stokes. Navier-Stokes considera a inércia. Não tem inércia com essas velocidades que a gente está falando. Eu acho que ele pode trocar isso para um solver de Stokes puro, que é um solver linear, que vai rodar muito mais rápido. Eu não sei por que ninguém faz isso. Deve ter alguma coisa óbvia que eu estou perdendo aí. Certo? Com certeza tem eu sou burro e tem alguma coisa óbvia que eu não estou percebendo, porque isso é uma coisa óbvia e você vai ganhar muito tempo de execução. Então é esse tipo de coisa, colocar num cluster em paralelo, é claro, né?
Porque tem Isso alguns, tentar nessa melhorar a escala, eficiência, tá certo? nessa escala tem alguns efeitos de capilaridade que normalmente são, né, são magicamente, são Exato. magicamente, Pois é. vamos dizer, reduzidos, né, para poder você ter respostas mais robustas. Aí, na Aham. verdade, essa seria a ideia, testar, por exemplo, algo muito mais fidedigno à realidade física, né, e observar quais seriam os custos computacionais em relação ao que você poderia ter. E aí ele vai usar esses benchmarks e esses códigos abertos. Acho que a ideia é essa, né? É isso, exatamente. Exatamente isso. Ok. Valeu, Pedro. Valeu pela apresentação. Obrigado, professor. Pessoal, eu vou pedir para a gente prosseguir, viu? Leonardo, seja bem-vindo, nosso querido Leonardo Léo Guimarães. Alan, por favor, vamos para a próxima apresentação, vamos para a Rebeca, né? Porque já são. Pedro, parabéns, Pedro. Isso. Vamos lá para a Rebeca. Convoca a Rebeca. Rebeca B. Jenk Rivera Cheng. Ela é da área de simulação numérica também aplicada, fluxos e meios porosos, é do curso de Engenharia Civil e é orientada pelo professor Darlan Carvalho. Pode compartilhar, Rebeca, você tem 10 minutos. Certo. Eu fui ligar a câmera, o computador ficou um pouquinho devagar. Enquanto a Rebeca vai colocando aí, professor Antonino, talvez o Wagner apresente por último, viu? Que ele teve um problema com o computador ou o celular dele. Sem problema, Alan. Já está aparecendo para todo mundo aí? Tá sim, Rebeca. Tá, só botar em tela cheia. Está aparecendo em tela cheia para vocês? Pronto. Tá aparecendo. Então, boa noite a todos. Como já apresentada, eu me chamo Rebeca Cheng. Tá aparecendo. Pode iniciar. Eita, eu acho que tá ruim a internet, está travando um pouco. Se tiver algum problema, vocês me Não, para avisam. nós está ótimo. Certo. Então, eu sou graduanda de Engenharia Civil. Aqui o título da minha pesquisa, Simulação Numérica da Recuperação Térmica em Reservatórios de Petróleo por meio de métodos localmente conservativos. Eu estou sendo orientada pelo professor Darlan. Aqui eu apresento de onde partiu o método, né, que eu estou focada. Rebeca, desculpe interromper, mas está tudo travado, a tela está parada. Para mim, pelo menos. Eita. Não, para mim também, né? Eu Agora acho que mudou. a internet. Passou. Vou ligar a câmera. Agora mudou. Agora mudou. Você estava apresentando direitinho, Rebeca. O que acontecia é que o slide não estava acompanhando a sua fala. Mas vá tranquila, está tudo bem. Pode continuar. Estamos vendo sua introdução. A fala estava tranquila? Estava, de certa maneira, estava acompanhando. O slide é que estava atrasado. Mas vá com calma, pode ir. Eu acho que eu vou desligar a câmera para não sobrecarregar. Pois não, desliga a sua câmera, exatamente. Pode ser. Aí vocês me informam se está tudo ok. Está aparecendo na parte de introdução, né? Agora, Rebeca, não está, pelo menos para mim aqui ficou preto, viu? Não sei se você... Está na tela de parar a apresentação. Está na tela de parar a apresentação. Você ligou a câmera, você pode voltar a... Pronto, voltou, está tudo em ordem agora. Está na introdução. Eita, eu acho que está com um atrasozinho aí para a apresentação, porque eu já estou aqui... Não está aparecendo na apresentação, viu, Rebeca? Pode continuar, está na introdução.
Pronto, certo. Está na introdução. Injeção de vapor. Certo, certo. Então, vamos lá. Aqui, traçando um certo diagrama para explicar de onde partiu o meu método, né? Diante dos processos de recuperação de óleo, existe o método primário, que é o método que acontece de forma espontânea, né? Através da pressão natural, que já existe dentro do reservatório. O secundário, já para aumentar um pouco mais o fator de recuperação, e aí a gente vai ter uma injeção de água ou gás. O terciário, considerado avançado, né, a gente chama mais de avançado, tem vários métodos dentro dele. Um deles é o térmico, a gente tem o químico também, miscíveis, entre outros, mas dentro do térmico a gente tem a injeção de vapor, sendo mais específica para o meu caso, a injeção de vapor saturado. E aqui a gente tem um aumento do fator de recuperação bem maior, pelo fato de que o método térmico ele vai ajudar a diminuir a viscosidade do óleo, a gravidade específica, a tensão superficial, e aí vai facilitar esse fluxo de óleo para o poço produtor. Aqui os objetivos. Como objetivo geral, desenvolver um simulador de fluxo de fluidos em reservatórios de petróleo, com foco nesse método, né? O método térmico, por meio de injeção de vapor saturado, conhecido também por CEOR. Os objetivos específicos, com base em bastante estudo, implementação de vários casos encontrados no benchmark, principalmente a gente estuda, né, o modelo de recuperação térmica avançada, com enfoque na injeção de vapor, a modelagem do escoamento multifásico e multicomponente, tratando mais da parte do composicional, que é o foco, formulações numéricas, estudo da linguagem também, técnica de programação em Python, que é bastante necessária para implementar. O uso também de ferramentas de pré- e pós-processamento, no caso do GMesh, o Impress. Esse Impress ele foi desenvolvido pelo grupo do PAD-MEC, e a gente também tem o de pós-processamento Visit. Também, como objetivo específico, auxiliar o mestrando Igor na implementação das equações que governam esse modelo. Aqui trago a relevância do tema. Nesse ponto em específico, o método térmico. E a Petrobras, em 2017, trouxe um histórico dos métodos EOR no Brasil. E aí esse histórico foi relatando o uso de várias tecnologias, como injeção de vapor, combustão in situ, injeção de CO2, entre outros. E lá, o método térmico de injeção de vapor, a gente conseguia ver que foi um que teve um grande avanço desde 1970. Teve sucesso, foi aplicado amplamente em diversos lugares do país. E atualmente, a gente consegue encontrar ele sendo aplicado em campos onshore, no caso, no Rio Grande do Norte, em Sergipe, Bahia, Espírito Santo. E aí a gente consegue ver bastante sucesso e grande aplicação, principalmente para um óleo um pouco mais complicado, que são óleos viscosos, e a gente vê essa aplicação aí sendo bem aplicada. Trazendo um ponto relevante agora em cima da simulação dos reservatórios, pelo fato de que a gente tem uma alta demanda por essas soluções de modelos complexos. E aí, a gente tratando com tecnologias avançadas, modelagem computacional, com metodologias mais robustas, se torna bem fundamental mesmo. E também trazer soluções mais ágeis, pelo fato de ser algo bem complexo, a gente, aplicando a uma simulação, a gente consegue ter resultados mais viáveis. Nesse ponto de resultados e discussões, uma observação que eu acho necessária comentar é que, apesar de eu ser do primeiro ciclo do PRH, a minha pesquisa se iniciou em janeiro, né, pelo fato de eu pegar o plano de trabalho do Alisson
e iniciar novamente. Então, até então, de janeiro até aqui, eu tenho basicamente fundamentação de estudos e implementação de exercícios, um passo a passo para um aprofundamento. E aqui estão os resultados e discussões. Análise sobre as técnicas de recuperação, que eu citei anteriormente. Aprendizado sobre noções da geologia do petróleo, método das diferenças finitas, os tipos de malhas, que também implementei no GMesh, estudo da linguagem em Python, aplicação na solução de problemas elípticos, parabólicos, e enfim. Como eu falei, né, análise das malhas, no GMesh, introdução ao Impress, como eu falei, desenvolvido no PadMec, que é um grupo de pesquisa que eu também estou participando, assim como o Pedro falou, e a gente está com o objetivo dos próximos passos ser ajudar mais ativamente dentro do grupo, com a aluna Eduarda, que ela é aluna de iniciação científica, orientada pelo professor Darlan também, e, no caso, eu iria trabalhar com ela no IPEC, e também, para passos, acredito que para setembro, trabalhar com o Igor mais ativamente no método térmico, né? No método térmico e no modelo implícito. E também iniciei, nesses 6 meses, o aprendizado básico sobre o escoamento composicional. É fundamental, já que vem sendo desenvolvido em cima disso no PadMec. E vale ressaltar aqui também que existe uma integralização com minha pesquisa com a do mestrando Igor, já que a nossa pesquisa é bem semelhante e segue mais ou menos a mesma linha. Então, vamos trabalhando em conjunto. A contribuição esperada é colaborar com a simulação composicional, que é algo que não tem tanto estudo ainda em cima, se comparado a outros tipos de modelagem, o que torna aí a possibilidade de simulação de reservatório mais complexo e mais próximos da realidade. Também a contribuição na área de computação científica, ampliar as discussões sobre técnicas térmicas, que é algo bastante importante, já que, como visto anteriormente, é algo que vem sendo aplicado em ampla escala, e o aumento do fator de recuperação do petróleo. Aqui eu trago o meu cronograma de trabalho. Não estou exibindo todas as etapas, pelo fato de ficar muito extenso, eu preferi focar aqui nessas iniciais, até agosto. E o que tem o X verde é o que eu já concluí, foram os estudos que eu citei anteriormente, e o que está sendo feito agora, atualmente, são esses estudos que eu venho fazendo desde junho, no caso. Estudo intenso aqui. E aqui teve um pequeno impassezinho, um pequeno atraso, mas aí a gente está correndo para que em setembro, como eu falei, eu consiga avançar e auxiliar mais fortemente Igor e trabalhar em conjunto com a aluna Eduarda. A disciplina cursada até então foi avaliação de impacto ambiental no primeiro período do ano. Atualmente eu estou cursando elementos de geologia do petróleo e no próximo período, que eu já estou matriculada, é métodos matemáticos. Aqui os agradecimentos para toda a infraestrutura do Departamento de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, o LITPEG, acesso às licenças de programas acadêmicos e de domínio livre, bibliografias disponibilizadas pelo grupo do PadMec, periódicos CAPES e a taxa de bancada do PRH 48.1. Bem, obrigado, Rebeca, pela excelente apresentação. Então, convocamos agora os membros da comissão gestora,
professores membros que quiserem fazer perguntas para a Rebeca, se sintam à vontade. Viu? Podem abrir o microfone. Viu, Alan? Alan faz esse, viu, pessoal? Vou fazer uma pequena intervenção, botar o seguinte: todos que estão participando, viu, pode fazer qualquer intervenção, viu? Não sei, não precisa só. A gente está com o tempo um pouco limitado, né? Vocês sabem, mas aí pode qualquer um dos bolsistas, né, fazer alguma intervenção, alguma pergunta para a Rebeca, viu? Faço a ressalva que Rebeca está começando, né? Retomou em relação aos outros que já estão há bastante tempo. Vocês viram? Parabenizo você, Rebeca. Foi bom, excelente, apesar do início, né, de problemas aí, mas depois funcionou, fluiu direito. Parabéns, Rebeca. Ficou muito clara. Obrigada a todos. Alan, se não tivermos pergunta, podemos passar para o... Opa, tá, Emanuel Damilano, por favor. Emanuel. Desculpa, Alan, você estou assumindo teu lugar. Damilano. Ok, obrigado, Antonino. Boa noite a todos. Você gostou Parabéns, do Damilano, né? Ninguém sabe, mas está aí, só aparece o Damilano. Parabéns, Rebeca, pela excelente apresentação. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais geral, Rebeca, de formação mesmo, sabe? No sentido de provocar qual vai ser o papel dessa recuperação avançada de petróleo no prolongamento dessa fonte de matéria-prima, né? Do ponto de vista energético, do ponto de vista de aplicações na indústria, né? Isso é uma coisa que a gente discute bastante aí, os alunos que passaram pela disciplina de energia e meio ambiente, quando a gente discute combustíveis fósseis, qual o papel dessa tecnologia, né, para o prolongamento dessa fonte, né? Sim, professor. No caso mais específico do meu método, né, a gente vai ter, claro, existe o foco em óleos mais viscosos, que tem um grau API mais baixo, que a gente vê que para a indústria, para o mercado, é algo que não vale tanto assim, né? Então, eu acredito que o investimento nesse estudo, que não é algo que vem sendo não vem acontecendo tanto, vai incentivar aí um estudo mais aplicado, enfim, acredito que nesse ponto. Certo, Rebeca. Obrigado, e digo que a disciplina de energia e meio ambiente vai estar aberta aí já nesse semestre para a graduação também, aos alunos do PRH e da graduação que quiserem cursar, serão muito bem-vindos, como sempre. Excelente, Emanuel. Alan? Acho que tem uma pergunta do professor José Antônio Barbosa. Estou vendo aí com a mão levantada. Pode ir em frente, professor José Antônio. Boa noite, Rebeca. E também, na verdade, pegando esse gancho aí, né, da pergunta do professor Manuel, sobre essa questão de extensão, né, da questão de rentabilidade ou de a melhoria da recuperação de reservatórios depletados, reservatórios maduros. Essa questão a simulação composicional é mais sofisticada, mais complexa, né, e tem sido, né, alvo recentemente para reservatórios, digamos assim, mais nobres, né. Aí também uma questão, na verdade, uma dúvida para todos nós, e aí aberto ao Darlan também, que é seu orientador, e ao pessoal do PADMEC. Existem, por exemplo, já estudos, assim, vamos dizer, do ganho desse tipo de simulação para reservatórios, por exemplo, de óleo pesado, reservatórios depletados, que demonstrem, assim, a ganho em cima disso, porque normalmente, assim, hoje, a visão em relação à simulação para métodos avançados para recuperação desses reservatórios é um pouco assim, existe um preconceito em relação à melhoria, né, o fator de recuperação desses campos, e normalmente não se aplica coisas mais sofisticadas. Aí sim, existe uma tendência de se aplicar essas ferramentas mais sofisticadas, essas simulações mais sofisticadas a esses reservatórios, e, vamos dizer assim, mais baixa rentabilidade ou expectativa. Existem exemplos, Assim, pelo que eu venho lendo, eu vejo que, com o passar dos últimos anos, as pesquisas estão dando mais enfoque na simulação composicional, e eu acredito que mais para frente, né, com esse investimento,
de mais pesquisadores em cima do assunto, eu acredito que é algo bastante viável, porque é um estudo bem mais complexo, como o senhor falou, é algo que não tem um foco muito grande para a indústria hoje, mas eu acredito que mais para frente a gente possa ter mais sucesso, sim, porque é algo que é mais aprofundado mesmo. Antônio, tá me ouvindo? Ok, Darlan. Sim, por favor, pode falar. Não, então, vamos lá. EOR, ou como a SPE resolveu renomear essas porcaria toda para IOR nos anos 90, é caro e é muito problema específico, você sabe disso bem. Então, assim, a questão é que nós estamos entrando em composicional e incluindo na nossa simulação até geomecânica, umas coisas novas que nós estamos fazendo. E aí surgiu a oportunidade nessa questão de recuperação térmica. E recuperação térmica você pode fazer old school, usando até modelo Black Oil e tal, mas, assim, nos pareceu um desafio mais interessante no grupo partir já para modelos composicionais mais complexos e com equations of state, quer dizer, com equações de estado, que é um desafio ainda maior, inclusive, do ponto de vista computacional, que eu estou vendo agora, por exemplo, resolver o problema de Riemann em uma dimensão, com malhas toscas, é um negócio extremamente caro. Até uma apresentação que foi Alan, que convidou a minha, Ramiro e tal, e o cara matou, a gente estava vendo, assustado se a gente estava fazendo alguma besteira e tal, resolvendo essas equações e tal, e Peng-Robson e etc., e estava dando 80% do custo era aquilo, não era o que a gente estava acostumado. Aí o cidadão da Petrobras foi lá e disse, não, como todo mundo sabe, não, a gente não sabia disso, 80% do custo computacional é resolver esse problema. Eu digo, opa, a gente não está... Então, tem um investimento tecnológico, tem um investimento de toda a natureza. Agora, por exemplo, essas técnicas EOR só se justificam quando a grana, quando o negócio se paga. Hoje, por exemplo, eu tenho minhas dúvidas para onde vamos com IOR ou EOR em geral. Eu vejo que no pré-sal o pessoal está usando muito AG, até... Porque, assim, assim, eu acho excelente, né, do ponto de vista do desafio, como você mencionou, assim, não só o desafio, né, mas, inclusive, aplicar esses, vamos dizer, reservatórios mais casca-grossa em termos de situação. Mas uma dúvida, assim, se existe bastante coisa publicada, ou nesse sentido... Tem mais do que eu pensava. Tem uma comunidade de EOR e IOR, os softwares comerciais, quase todos, assim, já têm suítes prontas para tratar isso, inclusive dentro desse contexto que eu te falei, de composicional e tal. Então, a gente tem até com que comparar, o que é legal. Agora, como a gente está entrando, aí a gente está fazendo uma coisinha assim, por um lado, pé no chão, e por outro lado, olhando o que é que a turma diz que é desafio. Aí a gente tem essa questão. E Rebeca, coitada, pegou o trem andando, está estudando, e não teve oportunidade, ia cursar uma disciplina comigo, não teve essa oportunidade e tal. Então, ela está correndo atrás do preju. E ainda teve uma bronca que o trabalho de Igor atrasou uma besteirinha. Então, ela está junto com Duda, que é essa menina que é a Flor Eduarda, que é a nossa puxadora de samba lá no composicional, muito boa. Aí ela vai fazer umas coisas bem legais, de método numérico mesmo, com Duda, mas está esperando o trabalho de Igor andar para ela poder se integrar mais. Feito ela falou, ela ficou ali, ela disse direitinho, que ela vai entrar com o Igor nesse negócio. E a gente vai fazer, eu espero umas coisas bem legais, assim. Pois é, tá bom, tá ótimo, tá excelente. Espero que a Rebeca tenha sucesso aí. Nós todos esperamos, viu, Darlan? Um abraço, valeu. Esperamos, obrigado, Antônio. Eu acho que está na hora. Alan, por favor, vamos chamar Vitor, né? Darlan, obrigado aí, viu, pela intervenção. Muito obrigado, Antônio. Obrigado às perguntas. Vitor, vamos convidar Vitor Emanuel para a apresentação dele, Alan? Eu ia convocar o Wagner, mas o Vitor, tu pode apresentar antes? Tem problema? Posso sim. Não tem problema não. Pronto. Então, Vitor Emanuel Monteiro Magalhães, ele é da área de Biotecnologia Ambiental, graduação em Engenharia Civil, orientado pelos professores Fabrício Moterran e Sávia Gavazza. Então, tem 10 minutos, Vitor.
Ok. Vocês estão vendo minha tela? Está carregando. Falta só colocar na full screen. Pronto, estamos vendo. Ok. Bem como o Alan já me apresentou, mas repetindo, sou Vitor Emanuel, curso Engenharia Civil, estou na graduação, e meus orientadores são Fabrício Monteirão e a professora Sara Gavazza. O título do meu projeto é a seleção de micro-organismos aeróbios e anaeróbios, degradadores de hidrocarbonetos aromáticos, provenientes de contaminação de derivados petroquímicos. Apesar da grande participação de fontes de energia sustentável hoje em dia, a extração e produção de barris de óleo ainda tem um grande mercado no mundo, servindo como fonte de energia para muitas usinas termoelétricas, motor de veículo a combustão e até fabricação de inúmeros tipos de plástico. Aqui à esquerda a gente consegue ver um gráfico que aponta que realmente tem um mercado gigantesco ainda na indústria do petróleo, apesar do switch das fontes de energia. Foi tirado do Statistical Review of World Energy de 2021. Essa grande demanda do óleo no mundo estimula a exploração de vários poços de petróleo, tanto offshore, que seria em alto mar, quanto onshore, que seria na terra. Essa exploração, apesar de bem moderna e tecnológica, corre risco de causar acidentes como vazamento em oleodutos e derramamento de óleo em alto mar. Aqui em cima na esquerda a gente vê uma foto do que aconteceu no mês de junho desse ano, que foi lá no Golfo do México, em Yucatán, que teve o vazamento do gás dentro de um oleoduto, e esse gás entrou em combustão em alto mar e gerou o que foi chamado de olho de fogo, ou oceano de fogo, e teve que mobilizar vários navios com água e até gás nitrogênio para apagar o fogo. Esses acidentes têm um impacto ambiental negativo e mudam indefinidamente o ecossistema afetado. Para minimizar esses impactos gerados desse acidente, a biorremediação é uma ferramenta bem adequada para a remediação dessas áreas afetadas com petróleo e seus derivados. E no caso mais específico do projeto é o BETEX e os HPAs. Mais uma vez aqui na esquerda embaixo tem uma cena muito triste, que é o fato de aves, em geral, tem uma glândula chamada glândula uropigiana, que ela passa em suas penas, por ser apolar, ela passa suas penas para não se encharcar em questão de chuva ou em questão de contato com o mar. Mas como o óleo também é apolar, ela gruda muito nesse sebo, que é passado nas penas e faz com que as aves afoguem. Essa foto foi de um desastre ambiental aqui no Brasil até. O objetivo geral do projeto é estudar o processo de degradação desses BETEX e HPAs provenientes do óleo bruto e identificar os principais grupos de micro-organismos responsáveis pela degradação dos compostos. E, mais especificamente, seria desenvolver métodos analíticos para a identificação dos BETEX e HPAs, o isolamento, a seleção e identificação microbiana, e proporcionar ferramentas para a recuperação de áreas afetadas pelo derramamento de óleo, como o derramamento de óleo que teve no litoral nordestino em 2019. Sobre a relevância do tema, o projeto vai favorecer ações de caráter de biorremediação aqui no Brasil, de áreas afetadas pelo derramamento de óleo bruto, assim como o que aconteceu no Nordeste, ajudar no entendimento da recuperação de áreas afetadas por hidrocarbonetos em geral, e gerar avanços na área de biorremediação de hidrocarbonetos provenientes do petróleo. Embaixo a gente tem duas fotos do ocorrido, à esquerda em Sergipe, as manchas de óleo, bem no início do acidente, e à direita a gente vê as raízes de mangue, que tem uma difícil remoção de óleo, que nas praias foi mais fácil a remoção manual de óleo, mas em mangues ficou muito complicado, e até hoje vários mangues permanecem com essas manchas de óleo. Essa foto específica foi na Bahia, em Itacimirim. Bem, sobre a abordagem do projeto, ele é dividido em 5 etapas, sendo a primeira o desenvolvimento de métodos analíticos, com a utilização da cromatografia líquida, que seria o HPLC, e ou a gasosa,
que seria o GCFID e o GCMS, e todos esses três presentes no laboratório Labiota. A segunda parte seria pegar esses compostos e enriquecer, e fazer um enriquecimento microbiano desses compostos, dos micro-organismos com esses compostos, em reatores aeróbios e anaeróbios, e acompanhar o crescimento. A terceira seria o isolamento microbiano, feito a partir do esfriamento da placa de Petri. O quarto seria a seleção microbiana, que seria a diluição dos micro-organismos em uma placa de 96 poços. Por fim, a identificação desses micro-organismos finais, selecionados, através do DNA. Inicialmente, a gente ia usar o naftaleno para iniciar a analisar os compostos. No entanto, devido à maior volatilidade, o composto inicial foi substituído pelo fenantreno. No início do ano, nos meses de fevereiro a março, foi possível comparecer ao laboratório para início das análises que se deu em micro-organismos micro-organismos que veio do lodo têxtil e do lodo petroquímico, que já estavam presentes no laboratório. Foi feito processo de sólidos e ativação de ambos os lodos, além de teste de DQO em quadruplicatas e um monitoramento da concentração de gases no headspace através do GCFID, que na época o GCMS estava com um probleminha. Aqui é uma foto do reator que a gente pegou o lodo têxtil e o lodo têxtil mais à direita. E a partir de abril teve lockdown, foi no finalzinho de março, teve lockdown em Recife, e impossibilitou as idas ao laboratório, principalmente dos I6, e teve que continuar o projeto de forma remota, que as entregas mais expressivas nesse período remoto foi a elaboração de uma lista de acidentes de derramamento de óleo no Brasil, e a lista com os micro-organismos biorremediantes. Além disso, também teve a ação colaborativa do grupo de biorremediação, para a escrita de um artigo de opinião sobre o aniversário de 2 anos do derramamento de óleo bruto no litoral nordestino, que foi liderado pelo mestrando Felipe Filgueira. E a previsão de retorno ao laboratório com o avanço da vacinação, tem a previsão e o conserto dos equipamentos do Labiota, que já foi consertado o ar-condicionado, só estamos esperando o final da vacinação para realmente poder voltar a essas atividades presenciais. Sobre a contribuição esperada, principalmente apoio ao desenvolvimento de políticas públicas, por meio do apoio ao estabelecimento de diretrizes para a elaboração do PEI, que é o Plano de Emergência Individual, que é listado na resolução do CONAMA, para casos de incidentes que têm poluição de óleo em águas. Sobre um pouco do cronograma de trabalho, nesse primeiro retângulo verde, foi o período que eu pude comparecer presencial ao laboratório nesse ano, e esse amarelo foi o que teve comprometido ou pelo lockdown ou pela manutenção de equipamentos. Sobre as minhas disciplinas, eu cursei as obrigatórias, né? Eu cursei Energia e Meio Ambiente, Introdução à Geoestatística e Avaliação de Impacto Ambiental. Eu estou cursando, nesse período, Elementos de Geologia do Petróleo e Simulação de Reservatórios de Petróleo. E as próximas, que já estou matriculado para o próximo período, seria de Matemática. Observações pertinentes seria agradecer ao auxílio financeiro, os projetos e atividades do LSA e o PRH 48.1, o apoio técnico de 7 pesquisadores do LSA, 2 professores titulares da UFPE, 3 pesquisadores do CNPq e a larga experiência em projetos de redes nacionais, PROSAB, CTPET, PRONEX e outros trabalhos individuais. Obrigado, Vitor, pela apresentação, excelente. Então, gostaria de convidar agora os membros da comissão gestora, professores membros, alunos, que quiserem fazer perguntas para o Vitor, podem abrir o microfone. Parabéns, viu, Vitor? Utilizou 9 minutos e 2 segundos do seu tempo, viu? Parabéns. Claro.
Olha, eu não tenho pergunta não, só quero dizer que esse violão que eu estou vendo aí atrás, no primeiro encontro presencial, eu quero ver ele funcionando, hein? Já gostei. Está registrado, Alan, por favor, está gravando, né? Está gravado, viu, Vitor? Tá gravando, tá devendo. Sabe, a gente já está cobrando essa serenata do Vitor aí pra gente. Toda reunião a gente fala. E não só tem um, né? São dois, né? São dois. Eu tenho um que é mais velho um pouquinho, mas o mais novo toca bem. Tá com as cordas novas. Registrado, viu, Vitor? Pronto, mais alguém? Então, obrigado, Vitor. Obrigado aos orientadores também, nesse caso. O Wagner seria o terceiro a apresentar, mas ele tinha tido um problemazinho, mas... Wagner, tu tem condição de apresentar hoje? Tenho sim, Alan. Pronto, então vamos lá. Se você tem condições, Wagner, fica à vontade, viu? A decisão é sua, fique tranquilo. Pode apresentar, como pode ficar para a próxima, você que decide. Tem condições? Wagner? Foi tudo bem, Alan. Foi que meu notebook tem uma paradinha aqui, mas eu tenho condições de apresentar. Pois não, Wagner, vai em frente. Eu vou compartilhar aqui minha tela. O Wagner é da área de biotecnologia ambiental, da graduação de engenharia civil, e os orientadores é a Lourdinha, a professora Lourdinha Florencio e a Bruna Magnus. Primeiro quero pedir desculpa a todos por não estar presente, eu tive um imprevisto. Enfim, meu nome é Wagner Messias Alves Gomes, sou aluno de graduação de engenharia civil. Minha pesquisa é na área de biotecnologia e tem como tema o estudo do potencial de recuperação de subproduto de valor agregado em fotobioreatores com lodo granular algal bacteriano. Eu tenho como orientadora a professora Maria de Lourdes e a professora Bruna Magnus. Então, primeiramente, qual é a problemática? Com o crescimento desenfreado da população, há uma maior extração de recursos na natureza e, consequentemente, escassez desses, necessitando, assim, de um tratamento sustentável, que demande de menor áreas para as EPs. E, nesse contexto, veio a tecnologia do lodo granular aeróbico, o LGA, que é uma promissora tecnologia de tratamento de água residuária, atrativa pela sua alta remoção de nutrientes com baixo custo, além de promover a remoção simultânea de matéria orgânica e nutrientes em um único tanque, demandando assim de menor área. E também o que foi proposto foi o uso do LGAB, que é o lodo granular algal bacteriana, desenvolvido sob condições operacionais semelhantes à obtenção da LGA bacteriana, sendo que ocorre no sistema simbiótico, no qual as águas produzem o oxigênio utilizado pelas bactérias aeróbicas para a decomposição de matéria orgânica e, ao mesmo tempo, o dióxido de carbono que é produzido por essas bactérias é oxidado e assimilado pelas águas, com o objetivo de otimizar o custo desse sistema aeróbico. Contudo, foi observado que há uma produção de exopolímeros que se comporta como um alginato no LGA, bem como um acúmulo de polidroxacanoatos, o pH intracelular. E também foi observado que, com o estresse de uma fonte luminosa, havia um acúmulo de produtos, tendo assim esses subprodutos de valores agregados, no quais o Ali pode ser utilizado na correção de solo, na indústria têxtil, na indústria de papel e na indústria química. O pH se comporta como pode ser utilizado como bioplástico, no qual possui a mesma propriedade do plástico, porém biodegradável, e os lipídios podem ser utilizados para a obtenção de biocombustível. Diante desse contexto, a minha pesquisa tem como objetivo investigar o potencial de recuperação desse alginato e do polidroxacanoato em LGA e LGAB, bem como avaliar de forma quantitativa e qualitativa a produção por LGAB. Tendo relevância devido ao seu alto impacto de aplicação no âmbito do desenvolvimento científico e tecnológico
já que há uma possível recuperação de subprodutos de valor agregado, bem como um potencial de recuperação desses biopolímeros e um potencial de extração de biocombustível. Há uma redução também da necessidade de oxigênio no sistema, o tornando mais barato devido ao LGAB. Há uma maior remoção de nutrientes em comparação ao LGA bacteriano devido à biomassa, a maior quantidade de biomassa no LGAB. E dentro disso entra numa ideia do ED sustentável. E então, meus resultados, que com as partidas dos reatores, já temos alguns resultados de algumas análises físico-químicas. Como eu trago aqui, por exemplo, o resultado do IVL, que é para a sedimentabilidade. No caso, o RBS é o reator batalhado sequencial com o LGA, o lodo granular aeróbico, e obteve-se um IVL de 130, o que nos diz que é um bom IVL, e o FRBS, que é um reator também batalhado sequencial, mas esse contém o LGAB, que é o lodo granular bacteriano, contém um IVL de 140. Também foram feitas algumas análises sobre a remoção de matéria orgânica, e foi observado uma boa, como pode ser observado aqui embaixo, uma boa eficiência de remoção na DQO. Foi de aproximadamente 91% no FRBS para 14 dias, enquanto que a remoção de nitrogênio totais foram de aproximadamente 86%, tanto no RBS e no FRBS, que também são bons resultados, bem como a remoção do nitrogênio amoniacal, que foi de quase 92% no FRBS. Vale-se atentar também que a eficiência de remoção de fósforo foi de 55% e 57% no RBS e no FRBS, respectivamente. Valores promissores para a obtenção do pHA, já que o pHA são produzidos intracelularmente por micro-organismos removedores de fósforo. E, através da biomassa que temos formados, já fizemos a extração de exopolímeros com características parecidas com o ALE, no qual o que podemos verificar aqui no vídeo, primeiramente no RBS, que é o reator contendo LGA, ainda não há a formação do hidrogel. E no FRBS também não analisamos ainda a formação desse hidrogel. No entanto, o estudo ainda está em etapa inicial e espera-se que quando forem formados os grânulos maiores, o exopolímero formado se comporta como um adminato. Minha pesquisa também tem uma contribuição esperada para o setor da energia, devido ao conhecimento que vai se dar sobre o potencial de recuperação de subprodutos de valor agregado extraído do sistema de tratamento de água residuária, que são substitutos promissores para produtos convencionais não biodegradáveis da origem petrolífera, ou seja, eles possuem semelhanças na propriedade físico-química, mas, porém, eles são biodegradáveis. E esse aqui é o cronograma do trabalho. Infelizmente, na maioria está atrasado em relação ao inicial, devido a essa pandemia, mas a partida dos reatores já se deu, já estou fazendo monitoramento físico-químico e já estou avaliando o desempenho dos reatores. Já comecei a fazer a extração do ALE, do alginato, e como já está tendo a retornada dos stage no laboratório, eu acredito que daqui para o próximo relatório eu já tenho mais resultados sobre a extração do pHA, sobre a extração do ALE e também da extração do lipídio, bem como verificando também a qualidade dos reatores, o desempenho dos reatores. E em relação às disciplinas cursadas, em 2020.1 eu paguei uma do PRH, e nesse período eu estou pagando 2, o que me faltam apenas 2 para terminar todas as cadeiras obrigatórias do programa. E
eu quero falar que o auxílio financeiro é necessário ao desenvolvimento do presente projeto e proveniente do projeto Otimização da Produção de Biomassa algal em esgoto doméstico para a geração do biodiesel e metano, da FACEP, e outros projetos em atividade do LCA. E no mais é só isso. Queria agradecer ao PRH, a FACEP, a CNPq, o LCA, o Nutrial Pronex, o INCT. Um agradecimento especial a Marcos e Henrique também. No mais, é só isso. Queria também pedir desculpa para a gestão pelo atraso. E muito obrigado. Obrigado, Wagner. Excelente apresentação. Eu deixo só uma dúvida, eu deixo apresentando. É que eu acabei fechando, sem querer. Não tem problema, pode deixar assim. Se alguém que tiver alguma pergunta você precisar mostrar, aí você compartilha. Obrigado, certo. Wagner. Passo então a palavra aos professores membros, os bolsistas também que quiserem fazer perguntas, sinta à vontade. Bruna já está a posta, viu? Gostei, Bruna. Parabéns, viu, Wagner? Obrigado, professor. Gostei, isso aqui é orientadora, né? Já está aí na área. Vanderly, por favor. Boa noite. Também quero parabenizar o Wagner pela apresentação. E gostei de ver o videozinho da produção ali, da tentativa de produção do polímero. Muito bom, Wagner. Eu queria saber se você está participando ativamente dessa fase da extração, da produção dos hidrogéis, e saber, Wagner, se você sabe mais ou menos assim, o quanto se espera, o quanto seria possível obter de alginato a partir da biomassa, a partir dos micro-organismos. Quanto é que é esperado, se você já tem essa baliza, assim, esse número norteador. Tá bom? Obrigado, Wagner. Tá certo, obrigado, professor. Primeiramente, até no vídeo em questão, saía até a minha voz. Então, eu estava na hora da produção do vídeo e na análise da recuperação do Ale. E a resposta é que é de aproximadamente 2 miligramas de Ale por grama do sólido da biomassa. Só para contribuir também, na verdade, em torno de 200 miligramas, né, Wagner, por grama de biomassa. Só para ajudar aí, deve ter um errinho de unidade, mas está certo. Ele sabe disso. 200 miligramas de Ale por grama de biomassa. Foi? Então eu me confundi aqui, desculpa. Tudo bem, professora. Obrigado também, especial para a minha professora Bruna Marques. Perfeito. Alguém mais tem alguma pergunta para o Wagner? Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu gostaria de agradecer aqui o Wagner, né, pela dedicação, o laboratório, mesmo com essa pandemia, já está no laboratório, no sistema de rodízio, com todos os alunos, e também agradecer a dedicação dos alunos de pós-graduação que acompanham o Wagner, o Henrique, Marcos Salles, Elissandra. Muito obrigada por todo o apoio, né, que estão aí no dia a dia com o Wagner no laboratório, ajudando no desenvolvimento dessa pesquisa. Muito obrigada. Alguém mais? Wagner, você usou 8 minutos, viu? E 3 segundos na sua apresentação. Parabéns, viu? Dentro do tempo. Na verdade, todos hoje foram dentro do tempo. Né? Todas as apresentações foram, dentro dos 10 minutos. Alguém mais, pessoal? Pronto, se não tiver mais ninguém, só queria dar um aviso, professor Antonino. Pois não, eu estava esperando você desse esse aviso, Alan, senão ele ia cobrar
Eu espero que seja o mesmo, porque senão você vai dar outro aviso, se não for o que eu estou pensando. Se não for o que você está pensando, vai ser outro. Então, não era para lembrar que amanhã a gente tem uma palestra, né, de 5 horas da tarde, organizada por todos os 4 PRHs da UFPE, pela DIN também, pelo Colégio de Aplicação, né, e o LITPEG, né, ativando o empreendedorismo universitário, conhecendo o Polo Tech da UFPE, vai acontecer às 17 horas, né, de amanhã. Então, convoco todos os bolsistas do PRH para participar, certo? E nesse evento vai ser divulgado um próximo evento que vai acontecer nas férias dos alunos de graduação, na área de empreendedorismo também, para vocês participarem. Então, é muito importante que todos os bolsistas e aqueles membros que quiserem participar também se sintam à vontade. Era esse aviso, professor? Exatamente. E como sempre você diz, né, lembrando que é um evento do PRH 48.1, portanto, é um evento obrigatório aos bolsistas, né, do PRH. Então, contamos, evidentemente, com a presença de todos, né, nesse importante evento. Então, pessoal, boa noite a todos, viu? Vou encerrar agora agradecendo a presença de todos. Nós estamos ainda com 35 participantes, chegamos a um pico de 37, 38. Então, prazer, viu, Vanderlei se apresentando para dar uma boa noite. É muito melhor do que a letrinha, né? A Bruna também, que está aqui já se apresentando. Então, todos, muito boa noite, viu? Bom descanso. Obrigado. Boa noite a todos.